Olá pessoal, hoje nessa aula a gente vai falar sobre novas derivadas a partir de conhecidas. Então, quando novas funções são formadas a partir de outras por adição, subtração, multiplicação, divisão, suas derivadas podem ser calculadas em termos de funções derivadas originais. Vamos entender com exemplos e algumas regrinhas aqui como que funciona essas novas derivadas. Ok? Vamos lá. Então, a primeira delas aqui é a regra da multiplicação por constante. Então, quando você tem uma constante, quer dizer, um número multiplicando uma função potência, por exemplo, aí isso está sendo representado pela letra C e o x é a função potência, esse C aqui vai multiplicar a derivada dessa função. É assim que a gente vai derivar. Eu coloquei dois exemplos aqui para ficar mais fácil de entender. Então, aqui na primeira eu tenho a função f de x igual a 3x ao quadrado, e aí eu vou fazer a derivada dessa função. Lembra que aquela regrinha lá da derivação de funções potência é você pegar o expoente, colocar ele aqui na frente. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos colocar esse 3 aqui para fora, para frente, na verdade, aqui da função. Então ele vai ficar aqui, ele vai ficar multiplicando, como a gente está vendo aqui, e eu vou derivar somente essa parte aqui do x ao quadrado. Então eu vou pegar esse 2, até vou colocar entre parênteses aqui, vou jogar ele na frente da função, da variável x, e vou subtrair uma unidade aqui, ó. Então vai ficar assim. Então a derivada dessa função, f' de x, é igual a 3 vezes, aqui vai ficar 2 menos 1, que dá 1, isso aqui vai ficar igual a 2x. É lógico, eu tenho que fazer a multiplicação de 3 por 2x. Então vai ficar f' de x igual a 6x. Essa é a maneira, respeitando aqui a regra, mas existe um jeito direto que a gente pode fazer, vocês talvez tenham percebido, que é assim, se eu pegar esse 2 aqui e multiplicar ele direto por 3, já vou obter esse 6. E aí, subtraindo uma unidade do expoente 2, vai ficar 1 aqui, que vai ser representado só pela variável. Então, vai ficar a derivada da função 3x ao quadrado, vai ser 6x. Vou fazer agora esse segundo exemplo de um jeito mais rápido, um jeito mais prático. Então, se eu for derivar uma função potência que tenha uma constante na frente dessa função potência, que é essa daqui, então aqui está a minha constante e aqui está a minha função potência. O que eu vou fazer? Vou pegar então esse expoente da função potência e já vou multiplicar pela essa constante. Então vai ficar assim, 3 vezes menos 4 dá menos 12, e já vou subtrair uma unidade do expoente 3, então 3 menos 1, 2. Tá aí, fazendo direto a derivada dessa função aqui. Então pegou o 3 lá, multiplicou por menos 4, que é a constante que está aqui na frente, e subtraiu uma unidade do expoente. Então a derivada dessa função é menos 12x ao quadrado. Ok? Vamos lá que a gente vai ver aqui mais duas regrinhas aí para essa derivada. Então eu tenho a regra da soma e a regra da subtração. Na regra da soma aqui, quando eu tenho a adição entre duas funções, então u representa uma função e o v representa outra, eu faço a derivada da função u mais a derivada da função v. A mesma coisa serve para subtração, a única diferença aqui é que em vez de mais é menos, mas a gente faz separadamente. Isso nos leva a resolver a derivada de funções polinomiais. Então, essa função aqui é chamada função polinomial. Eu tenho vários termos nessa função e cada termo dele tem um grau. É como se fosse uma função potência com outras funções potências somando ou subtraindo. Então, o que essa regrinha está dizendo? É que você pode fazer a derivada desses termos aqui separadamente, um a um. Então eu vou fazer a derivada desse, vou fazer a derivada desse, a derivada desse, a derivada desse e a derivada desse. Observe que essa última aqui, ela representa como se fosse uma função constante. Ele é um termo constante aqui porque não tem a variável. E a gente viu em outra aula que a derivada de uma função constante é igual a zero. Então como é que vai funcionar a derivada para essa função polinomial?
Então vai ficar assim, f' de x é igual. Então eu vou fazer agora a derivada de cada termo. Então aqui, se eu for fazer a derivada disso aqui, como a gente viu ali anteriormente na regra da multiplicação da constante, eu tenho que pegar esse 4, que é expoente, e multiplicar pela constante. Então vai ficar 4 vezes 2, 8. Aí subtrai uma unidade do expoente 4. Então 4 menos 1, 3. Já fiz a derivada só desse termo. Agora que eu tenho o sinal de mais, então eu tenho que colocar aqui. Agora eu vou fazer a derivada desse aqui. Então vai ficar assim. Pego o expoente 3, multiplico ali pela constante. Então 3 vezes 3, 9. E subtrai uma unidade do expoente. Então aqui é 3 menos 1, 2. Observe que toda vez que a gente faz a derivada de uma função, a gente sempre obtém uma função com um grau a menos. Então aqui, né, a gente pode classificar isso aqui como uma função do quarto grau. Ao derivar ela ficou uma função do terceiro grau. Isso tem a ver pelaquela regra que a gente subtrai uma unidade do expoente. Isso faz com que você reduza o grau da função. A mesma coisa aconteceu aqui. Era do terceiro grau, que estava elevado a 3, ficou do segundo grau, que ficou elevado a 2. Vamos continuar aqui, menos, vou colocar aqui, agora eu faço a derivada disso aqui. Então, vou pegar esse 2, multiplicar por 7, então 2 vezes 7, 14, e vou subtrair uma unidade do expoente 2. Só que se eu subtrair uma unidade de 2, vai ficar 1. E o 1 eu não preciso colocar, então vai ficar só menos 14x. Agora aqui, se a gente fizer a derivada dessa função aqui, função 6x, desse termo aqui, é como uma função do primeiro grau. Então, se eu derivar isso aqui, ela vai virar uma função constante, porque vai do primeiro grau vai para o grau zero. E nesse caso vira uma constante. Então, que vai ficar só com a constante que está aqui na frente. Ou seja, vai ficar o próprio 6 mesmo, porque essa variável aqui, ao a gente derivar ela, né, ela desaparece, então fica só o 6. E a derivada de menos 1 de uma constante é zero, então eu nem preciso colocar o zero aqui no final. Ok? Então, isso aqui representa a derivada dessa função polinomial aqui em cima. 8x ao cubo mais 9x ao quadrado menos 14x mais 6. Vamos para o nosso segundo exemplo aqui na letra B. Eu tenho essa função polinomial e tenho vários termos aqui de graus diferentes. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou derivar um a um. Então, vai ficar assim, f' de x é igual. Observe que tem um sinal de menos aqui na frente, que eu tenho que colocar sempre, o sinal que aparece nos termos. Então, aqui o 7, como aqui não tem nenhum valor, quer dizer, não aparece, mas a gente tem aqui o menos 1, esse expoente ele vai prevalecer aqui na frente. Então, vai ficar menos 7x elevado a 6, porque subtraiu uma unidade aqui. Depois vai ficar mais, esse 5 vai multiplicar o 2, que vai se transformar em 10, e aí eu vou subtrair uma unidade desse expoente, então vai ficar 4. Novamente aqui o sinal, menos o 3, o expoente 3 multiplica 9, que dá 27, x ao quadrado, então subtrair uma unidade do expoente 3. Aqui é a mesma coisa, né? Então vai ficar mais, vou multiplicar o 2 por 4, que dá 8, e aqui vai ficar só x, porque subtraindo uma unidade de 2 fica 1. Né? Esse daqui vai ficar só a constante, que está aqui na frente, que é o 5, e a derivada de menos 3 é zero, porque é o termo constante, então nem precisa aparecer aqui. Então a gente finaliza aí a derivada dessa função polinomial, é essa daqui, menos 7x elevado a 6, mais 10x à quarta, menos 27x ao quadrado, mais 8x mais 5. Ok? É isso aí. Então, com essas três regrinhas aí, a gente encerra a aula em relação a essas novas derivadas de já conhecidas. Ok? Até a próxima aula.